nós nessa noite seremos grandemente abençoados em nome de Jesus. Aleluia. 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 Você está preparado? Obrigado aqui pelos poucos amém aqui da frente. Obrigado, Danilo, para me incentivar. Amém. E o Márcio ali. Amém. Sabe, amados, eu estou muito contente, porque a partir do momento que nós começamos... Pode sentar, obrigado. A partir do momento que nós começamos a ver Deus sendo operoso nas nossas vidas. Sabe, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar, eu não deixo de falar sobre o que está acontecendo nos presídios. E ontem não foi diferente. Ontem nós estávamos lá ministrando e, sabe, talvez você vai perguntar, mas o que isso tem a ver com a ministração? Sabe, tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque a partir do momento que nós temos o conhecimento daquilo que está escrito em Salmo 147:15, que diz: o Senhor dá uma ordem à terra e a sua palavra corre velozmente. Sabe, a palavra ela não está parada. E sabe que ontem teve cura, ontem teve profecia, ontem teve um rebuliço santo dentro daquele Romão Gomes. E eu, se fosse você, eu não ficaria de fora. Sabe, existe uma profecia que foi liberada uns anos atrás, que o grande avivamento acontecerá no Brasil, dentro dos presídios. E sabe de uma coisa? Nós já batizamos 43 pessoas em apenas um mês. E sabe, a palavra ela está correndo velozmente. Mas eu quero falar com você sobre isso nessa noite. Sabe, você já ouviu a respeito da história de José por muitas vezes. Você já ouviu sobre o sonhador? Você já ouviu a respeito da restauração dos sonhos de Deus na vida de um homem? Mas sabe, eu comecei a refletir a respeito, e quando o pastor Janduí começou a ler aqui Salmo 126, fica fácil quando nós temos um profeta vindo na nossa frente, amém? Porque nós já sabemos qual é a linha que o Senhor vai ministrar. E quando nós começamos a estudar e meditar a respeito da vida de José, quando nós estudamos a respeito da vida de Jacó, nós começamos a entender que algo da parte de Deus estava acontecendo. E talvez você esteja se questionando a respeito de palavras que foram liberadas para você ao longo da sua vida. E essas palavras ainda não se cumpriram. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é porque você não está vendo a palavra se cumprir que ela não está trabalhando. Ela não está trabalhando. Sabe, a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor renovar-se-ão as suas forças. Sabe, nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu não sei quanto a você, eu particularmente não gosto de andar de avião. Eu não tenho medo, mas sabe, para mim é meio monótono estar dentro daquela cabina e parece que nada está acontecendo. Mas a partir do momento que eu tive um discernimento a respeito disso, eu comecei a ver o avião como uma forma diferente. Sabe, quando você está dentro daquele avião, você entrou, e você tem que você tem que chegar numa outra cidade, num outro país, num outro destino. E sabe, você entrou naquele avião e tudo parece monótono lá dentro, parece que nada está acontecendo. Mas o avião ele está correndo velozmente. E chega um determinado momento que aquele avião chega no destino. Isaías 46:10 diz que os propósitos do Senhor, eles são irrevogáveis. Se o Senhor lhe estabeleceu um propósito na sua vida, vai acontecer. A questão é se você entrou no avião ou não. A questão é se você afivelou o seu cinto e você está ali aguardando apenas o comissário de bordo virar e falar portas em automático, para que você saiba que você vai chegar naquilo que Deus estabeleceu para você. E sabe, quando nós estudamos a vida de José, sabe, você conhece essa história, você sabe que José, ele recebe 2 sonhos. E aqueles 2 sonhos, Deus está falando com ele a respeito de 2 características proféticas que iriam acontecer. A palavra vai nos dizer que o primeiro sonho que José teve, ele vai falar sobre feixes. Então, eu convido você a ir lá em Gênesis 37:7. Sabe, eu quero que você tenha essa imagem que pastor Janduí já imprimiu no seu coração. Talvez você esteja questionando a respeito da restauração de coisas na sua vida. Talvez você tenha perdido a imagem daquilo que Deus falou para você. Eu não sei quanto a você, mas em 2007,
eu estava passando por uma adversidade e eu fui orar com um pastor no meio de uma comunidade. Sabe, esse pastor, ele descreveu toda a trajetória da minha vida. E é como se, ao longo da minha vida, eu só vou fazendo check naquilo que já se cumpriu. E coisas que ainda não se cumpriram, eu falo, ei Deus, ainda não se cumpriu. E talvez você perdeu essa perspectiva na sua vida. José, ele recebeu duas imagens da parte de Deus. E a primeira imagem está lá em Gênesis 37:7, que diz, os feixes de trigo, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante mim. Sabe, talvez os irmãos não tivessem entendido e discernido a respeito disso, mas sabe, quando uma palavra profética ela é liberada, ela é disponibilizada, Deus está pronto e preparado para fazer algo para preservar o seu povo. E muitas vezes nós não estamos discernindo aquilo que Deus está falando. E os filhos de Jacó, os irmãos de José, não entenderam dessa forma, porque essa palavra dizia a respeito que os feixes de trigo representavam os filhos de Jacó. Eles eram a colheita de Deus na terra, uma colheita madura e ceifada. Sabe, Deus estava falando, olha, José, você vai ser o meio pelo qual eu vou preservar o meu povo. Deus não estava falando para José que ele seria o maior, mas ele estava falando, você vai ser o meio pelo qual eu vou utilizar para salvar, para preservar o meu povo. O segundo sonho vai dizer respeito, que está lá no verso 9, diz respeito, teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Aqui Deus estava falando para José, José, eu vou te colocar numa posição de governo. Aqui Deus estava revelando isso para ele. Em Gênesis capítulo 1, no verso 16 e 18, Deus ele mostra que os luzes do céu foram estabelecidos para governar. Deus está falando para esse jovem que ainda não tem uma estrutura a respeito daquilo que Deus iria fazer através da vida dele. Mas o que me chama mais atenção, e eu não vou falar sobre José, eu vou falar sobre Jacó. Porque José ele recebe 2 sonhos, e a Bíblia vai dizer que pela testemunha de 2 ou 3 pessoas se constituem, se concretizam, se ratificam, se confirmam a palavra de Deus. Então José ele tem 2 sonhos, então ele está tendo 2 confirmações da parte de Deus, que vai acontecer. Aquilo que Deus está falando para mim e para você vai acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa daquilo que prometeu. Se Ele falou, vai acontecer. O problema é que muitas vezes nós estamos apressados demais para aquilo ocorra na minha vida e na sua vida. Só que a Bíblia vai nos dizer, e aí eu quero que você vá lá no verso 11, e é sobre isso que eu quero falar com você. Seus irmãos lhe tinham ciúmes, porque eles ainda não tinham discernido, amém? Aquilo que Deus estava prestes para fazer. Deus estava falando, eu darei um livramento para o povo. Eu darei um livramento. Eu preservarei o meu povo. Existe uma terra de Gósen. Existe um lugar estabelecido de preservação. Mas eu preciso preparar um caminho para isso. E a palavra continua dizendo, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Considerava. A palavra considerar, no hebraico, é chamar, que é guardar, vigiar, observar, prestava atenção. Ele mantinha vigilância. O que você está fazendo com a palavra profética que Deus estabeleceu na sua vida? Sabe, eu admiro muito o pastor Carlos. Se você perguntar para o pastor Carlos o que o pastor Janduí falou em 2021, ele vai ter anotado no celular dele. Se você perguntar o que o pastor Janduí falou em tal data, ele vai levantar e vai falar, foi nesse dia, aqui está o áudio. Porque se tem um homem que eu admiro e noto, que guarda as palavras e considera, é pastor Carlos. Sabe,
se nós começássemos a considerar e a colocar diante dos nossos olhos a palavra que foi liberada para nós, sabe, nós conseguiríamos manter uma fé operosa. A partir do momento que eu tenho uma visão diante de mim, sabe, talvez você ainda não tenha entendido por que Jacó olhava para José e o tratava como uma forma diferente. A palavra, o nome José significa acréscimo. Deus estava falando para o seu filho Jacó: Jacó, eu vou te dar um filho que é o acréscimo. Então, quando ele olhava para José, ele estava falando: um acréscimo virá. Um acréscimo vai chegar na minha vida. Existiu uma imagem diante de Jacó. O problema é que os irmãos de José não entendiam como um acréscimo. Viam aquele que era o profético, aquilo que era a consolidação daquilo que viria a acontecer para o povo como preservação. Sabe, Deus ele não veio para tirar algo para você, ou tirar algo de você, Ele veio para te acrescer. Porque a palavra vai dizer lá em João 10:10, que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus ele veio para dar vida e vida em... Se ele veio para dar vida em abundância, ele veio para dar uma vida de acréscimo para você. Então, quando Jacó ele está olhando para José, ele está falando: o acréscimo virá. Só que o acréscimo que Deus estava estruturando na vida de José era no momento de adversidade que viria depois. 13 anos depois viria um tempo de adversidade. Deus estava falando: ei, se prepara, porque eu estou levantando um homem. Eu estou levantando aquele que trará o acréscimo para o meu povo, mesmo em meio a uma adversidade. Sabe, eu não sei quanto a vocês, nós sabemos do mundo como nós estamos vendo no dia de hoje. Nós estamos vendo aí cada dia mais as coisas sendo aumentadas o preço, o valor sendo acrescido. Eu trabalho numa empresa onde eu trabalho com uma economia argentina. E é desesperador ouvi-los falar a respeito da inflação, das coisas como estão caras ali. Mas sabe de uma coisa? Mesmo num momento de adversidade, acréscimo tem vindo ao povo de Deus. Você consegue entender isso? Porque existe uma terra de gozo, existe algo que foi estabelecido. O problema é o que você tem colocado diante dos seus olhos. Eu me lembro quando, estudando no Rema, uma professora, ela dizia da seguinte forma, que ela desejava muito ter um determinado carro. E ela não tinha condições. E eu me lembro que ela recorta a imagem daquele carro e ela coloca aquela imagem no espelho do seu banheiro. E todos os dias de manhã, ela começava a declarar aquela palavra. Sabe, pastor Janduí falou alguns cultos atrás que você precisa criar uma imagem dentro de você. Sabe, na Bíblia King James, Hebreus capítulo 11, verso 1, vai dizer que a fé é a substância das coisas. O problema é que nós não estamos criando substância nenhuma dentro de nós. Agora, se eu crio uma substância dentro de mim e interajo com a palavra profética, sabe, lá em Hebreus vai dizer que a palavra não se lhes aproveitou porque não foi misturada, não foi amalgamada, não foi associada com fé. Sabe, é capaz de você ouvir uma palavra no dia de hoje, sair daqui, essa palavra não funcionar para você. Porque ainda você não entendeu que você precisa misturar fé. Você precisa pegar aquela palavra e fazer alguma coisa com ela. Agora, se você recebeu uma palavra da parte de Deus, você está fazendo como Jacó. Deixa eu te falar uma coisa. Lá em Lucas capítulo 2, no verso 19, Lucas capítulo 2, no verso 19, nós vamos ver Maria, mãe de Jesus. Por 2 vezes a palavra vai nos dizer: Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. A palavra aqui no grego é surtereu, que significa preservar, manter dentro de si, lembrar. Sabe, ela colocava todas aquelas palavras que eram ditas a respeito de Jesus e ela constantemente meditava sobre elas. Sabe, ela estava constantemente dizendo: se foi falado por Deus, vai acontecer. Sabe, isso gera fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus.
A Bíblia vai nos dizer que você é capaz de gerar fé a si mesmo. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela por 12 anos, ela estava passando por uma adversidade, mas quando ela ouviu falar da fama de Jesus, porque fé chegou, essa mulher agora começa a falar para ela: se eu apenas tocar nas suas vestes, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Sabe, ela estava estabelecendo um ambiente de fé, a substância estava dentro dela, porque uma palavra profética que estava lá, escrito anteriormente, dizia que na orla das vestes haveria cura. Ela pega aquela palavra profética, ela sabia que se ela tocasse nas vestes de Jesus, cura seria manifestada. Então ela gera aquela imagem dentro dela. Você está aqui? Você precisa entender que da parte de Deus, ele vai tratar no profético, porque eu e você temos que ser e caminhar naquilo que Deus estabeleceu para nós. Isaías 46:10, quando diz que o propósito do Senhor é eterno, nós temos que entender que o avião ele já está acima de 10.000 pés, e você agora já está voando. Você já está rumo àquilo que Deus estabeleceu para você. Só que quando Jacó, ele começa a conjecturar isso no coração, eu posso dizer para você que existem aqueles que são os inimigos do profético. E sabe, a pior coisa que tem é quando você tem pessoas ao seu lado que não promovem a sua fé. E eu costumo brincar, quando eu estou dando aula, ontem mesmo não foi diferente lá no sistema prisional. Eu desafio você a falar negativo do lado da Isabel. Eu lembro um dia que eu cheguei do lado dela e falei: Isabel, eu estava assistindo televisão, e eu assisti e eu vi isso. E ela vira para mim e fala assim: eu não empresto meus ouvidos ao diabo. Eu levei uma quente e 2 fervendo sem eu merecer. Amém? Eu podia ter ficado sem essa. E aí ela começa a falar comigo, ao meu coração, dizendo: sabe de uma coisa, eu não empresto aquilo que é para incredulidade. Existe uma imagem dentro dela que ela se recusa a ser tolhida, a ser corrompida. Se as más conversações corrompem os bons costumes, sabe, a quem nós temos emprestado os nossos ouvidos? A Bíblia vai nos dizer que fé, ela é aumentada na medida que nós somos expostos a uma palavra de fé. Isso significa dizer que eu e você somos responsáveis por promover a fé dentro de nós. Agora, preste atenção nisso. Lá em Gênesis 37:20 diz assim: vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe se darão os sonhos. Sabe o que os irmãos de José estavam falando? Nós vamos calar a voz profética. Nós vamos impedir com que o profético de Deus se cumpra. Eles estavam falando: eu me nego a me submeter a uma palavra que diz respeito a esse homem. Mas eles não estavam entendendo, eles não estavam discernindo que na verdade José era só o canudinho da Coca-Cola. Mas como o pastor Janduí falou que não pode beber Coca-Cola, ele é o canudinho do água de coco. Amém? Você está entendendo? Sabe, eles estavam agindo apenas e tão somente para impedir o cumprimento daquilo que Deus falou que ia acontecer. E sabe, terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que é como recalcitrar quanto os aguilhões. A vontade de Deus era que fosse estabelecido um propósito de preservação do povo. E os irmãos, por ciúme, lógico que nós estamos falando da antiga aliança, e na antiga aliança nós não temos o Espírito Santo dentro. Mas sabe, eles estão operando na obra da carne de tal forma que eles estão militando contra a própria ação do Espírito. Eles estão militando contra uma palavra profética que foi liberada, que ia acontecer. A questão é, você já parou para pensar que muitas vezes você pode ter uma visão da parte de Deus, uma direção da parte de Deus, algo que Deus falou que vai acontecer, e uma pessoa do teu lado fala: para com isso aí não tem nada a ver. Vocês estavam aqui quando o pastor Janduí
liberou a palavra a respeito dos 5 quilômetros de raio. Muito bem. Nós, como ministros da casa, nós estabelecemos um propósito. E nós temos cumprido esse propósito. Mas sabe, tempos atrás, nós recebemos uma pérola. Nós temos uma ministra na casa, a Alessandra, esposa do pastor Lucas. Ela estava fazendo a unha num quarteirão de cima aqui. E a manicure vira para ela e fala assim: ah, vocês são dessa igreja nova? Ela fala sim, toda amorosa, né, fazendo a unha. Talvez ela estava com medo da mulher errar a cutícula dela, não sei. Mas eu sei de uma coisa, essa mulher vira e fala da seguinte forma: e essa é a 3ª ou 4ª igreja que já abre nessa rua. E sabe, nenhuma igreja se permaneceu em Vila Leopoldina. E eu estava compartilhando isso lá na sala de oração, porque essa palavra, ela vem para afrontar. Mas sabe, em outubro nós recebemos uma palavra dizendo 5 quilômetros de raio. Nós recebemos uma palavra confirmatória lá em Recife. Sabe, eu estou falando nós, porque nós temos o nosso profeta, nós temos o nosso pastor, e a mesma unção que está sobre ele, escorre sobre a barba de Arão, escorre sobre o corpo. Então essa palavra veio sobre nós. Então veja, na medida em que foi liberada essa palavra dizendo: ei, vocês são a 3ª ou 4ª igreja, e todas que estiveram aqui foram roubadas, todas que estiveram aqui fecharam as portas, nós recebemos da parte de Deus algo dizendo: ei, é pelo sobrenatural que vocês vão ganhar 5 quilômetros de raio. Sabe de uma coisa? Demônio revelado é demônio deposto. Então já existe uma ferramenta da parte de Deus dizendo: vai acontecer. Vai acontecer. A questão agora é um posicionamento da nossa parte. Sabe, esses homens, os irmãos, falaram assim: nós vamos ver se isso vai acontecer. Mas sabe de uma coisa? Deus estava trabalhando nos bastidores, porque se Ele falou, vai acontecer. Existe uma imagem, vai acontecer. Sabe, pastor, o senhor vai me desculpar, mas eu acho que o senhor devia colocar aquele mapa dos 5 quilômetros de raio preso pelas paredes, porque o profeta Abacuque disse: ei, escreve bem grande, para que todos quanto passarem olharem e falarem assim: vai acontecer. Vai acontecer. Eu não sei se você está aqui ou já foi embora, mas eu quero dizer uma coisa para você: se Deus falou, vai acontecer. Os irmãos de José falaram: ei, nós vamos calar a voz profética, nós vamos calar esse sonho, nós não vamos deixar com que o sonho aconteça. Mas sabe de uma coisa? Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando. Sabe, você sempre ouviu a respeito de José, e talvez você olhe para José e fala: rapaz, tadinho dele, foi vendido pelos irmãos, caiu dentro daquela fossa. Sabe, talvez você olhava e falava assim: mas aí depois ele foi lá, foi vendido. A esposa de Potifar tenta fazer toda aquela loucura. Mas sabe, em uma determinada noite, 2 homens são presos. Um tem um sonho e o outro tem outro sonho. Você já sabe disso. Você já conhece essa história. Mas no coração dos irmãos, o sonho foi morto. Na cabeça dos irmãos, aquilo que era para acontecer não ia mais acontecer. Mas sabe, existia um propósito maior, no plano soberano de Deus, a preservação do povo ia acontecer. Sabe, Deus estava trabalhando com José, mas eu quero falar com você sobre os bastidores. Enquanto Deus estava trabalhando com José, porque, amados, é impossível uma pessoa jovem, com seus 17 anos, preso, ele estando preso, ele aprender administração. Pelo menos eu não vi nenhum Sebrae lá. Pelo menos eu não vi lá na cadeia, pelo menos eu não vi Fabiola fazendo um curso profissionalizante lá dentro do CDP lá de Potifar. Não vi. Eu não vi lá no Faraó algo nesse sentido. Mas eu sei de uma coisa, que quando ele interpreta os sonhos, ele fala: ei, na hora que você puder, fala lá para o Faraó a meu respeito. E quando ele está diante de Faraó, ele dá uma aula de administração. A minha pergunta é: onde que ele aprendeu tudo aquilo de administração? Deus já estava preparando aquele homem para algo maior.
Mas sabe, voltando para Jacó, Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Sabe, talvez José ainda ele tenha no seu coração tudo aquilo que Deus falou sobre aqueles sonhos. Talvez ao longo dos seus 13 anos no Egito, talvez ele estivesse todo o tempo conjecturando: Deus, vai acontecer, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa daquilo que prometeu. Eu sei que essa profecia vem depois, eu sei que tudo isso vem depois, mas eu quero que você entenda, ele sabia da fidelidade de Deus, e a partir do momento que ele está lá, ele tem uma visão estabelecida diante dos seus olhos. Mas a partir do momento que os filhos chegam para o pai e falam assim: José morreu, a visão foi retirada dos olhos de Jacó. Você entendeu? Jacó se submeteu a perder a visão do profético. Isso é terrível, porque a Bíblia vai nos dizer, lá no verso 35, levantaram-se todos os filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado, chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou o seu pai. Sabe, a Bíblia vai nos dizer, na versão original, que quando eu e você não temos profecia, a palavra aqui é shazon, que é visão da noite, é sonho, é revelação. Quando eu não tenho revelação, na Bíblia Sepultagina vai dizer o seguinte, que é como um povo que anda sem lei, é um povo que anda desnudo, é um povo que anda errante, é um povo que não sabe para onde está indo. Sabe, mas eu e você somos guiados pelo Espírito. E por isso que nós temos que entender aquilo que Deus estabeleceu para mim e para você dentro do profético. E talvez você esteja aqui nessa noite e você já perdeu a imagem daquilo que Deus estabeleceu para você. Talvez você já esteja conjecturando tantas coisas que Deus falou para você que ia acontecer e isso não aconteceu ainda. Talvez você esteja agora como Jacó, dizendo: isso daqui não vai mais acontecer. É impossível disso acontecer. Mas sabe de uma coisa? Enquanto você está aqui, você tem que se lembrar, você está acima de 10 mil pés, você está voando numa velocidade que ninguém pode te parar. Porque se Deus ele liberou uma palavra, vai acontecer. Salmo 119, 89 diz que a palavra do Senhor foi estabelecida nos céus. Sabe, é como se a palavra estivesse numa estante e ele falasse: agora eu vou liberar essa palavra para o Gabriel, agora eu vou liberar essa palavra para a Manu, eu vou liberar essa palavra. E essa palavra ela volta e ela vai correndo, e ela corre numa velocidade. Isaías 55 diz que ela não vai voltar sem antes cumprir os seus propósitos. Se ele estabeleceu, vai acontecer. Só que sabe qual é o problema? Nós nos associamos muitas vezes com pessoas erradas e nós permitimos com que aquilo seja roubado do nosso coração. Aquela mulher falou: ei, a terceira ou quarta igreja, deixa eu te falar, o símbolo verbo da vida é um farol. E nós vamos brilhar nos 5 quilômetros de raio. Nós vamos brilhar. A questão é, o que você tem colocado diante dos seus olhos? Sabe, Jacó perdeu aquele jovem de tala larga, de túnica colorida diante dos olhos dele, que dizia: acréscimo, acréscimo, acréscimo. Agora Jacó está conjecturando no seu coração: bem, agora eu fui subtraído. Aquele que era acréscimo agora não é mais, agora é subtração. Só que Deus ele não te chamou para ser subtraído. Deus ele não te chamou para você perder. Sabe, existe uma ilustração que eu vejo muitas vezes aí rolando na internet, de Jesus pedindo um urso para ter um ursão maior. Quantos já viram isso? Sabe de uma coisa? Isso daí é base num texto que está lá em Jó. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Isso aí não se aplica para mim e para você. Você está aqui ou já foi? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, se você fizer o rema, você vai aprender sobre esse texto de Jó. Na aula de aliança de sangue. Você vai entender que a aliança que Jó estava, não é a aliança que eu e você estamos. A aliança que nós estamos, ela é superior, com maiores promessas. Sabe, a aliança que nós estamos vai dizer, sabe, aquele que te abençoou vai fazer você prosperar cada vez mais.
Sabe, nós precisamos entender a respeito da visão que foi colocada diante de nós. Nós precisamos discernir o tempo e o modo das coisas. Jacó perdeu a visão. E agora ele está olhando para um Deus que subtrai. Porque na cabeça dele agora, onde está o meu filho? E sabe, quando você não tem um propósito, eu não sei quanto a você. Hoje pela manhã não foi diferente. Algumas vezes, alguns jovens, algumas pessoas da igreja me procuram e falam assim, posso conversar com você? Conversa comigo, conversa com o pastor Bruno, conversa com o pastor Felipe Bolsinha, com o Carlos, a respeito do meu chamado, do meu propósito. Sabe, se existe uma pergunta do inferno que faz com que pessoas entrem num caráter de depressão qual é o meu propósito? E sabe, quando nós não temos uma visão, nós não sabemos o nosso propósito. Quando nós não sabemos a nossa visão, nós não sabemos o nosso propósito. E é como se nós fôssemos um engano, um erro, como se diz, uma escapada, como se nada tivesse sentido. Todas as vezes que eu estou dando aula, eu gosto de dar esse exemplo de algo que aconteceu de forma maravilhosa dentro do gabinete com o pastor Janduí. Uma pessoa entra dentro do gabinete, falando, pastor, eu sou fruto de um aborto mal sucedido. O pastor Janduí pega Efésios capítulo 1, verso 4, que diz que nós somos feitos antes da fundação do mundo. E faz com que essa mulher comece a ler. Eu vou parafrasear a forma como o Janduí falou, mas ele falou basicamente dessa forma, antes de você passar no ventre da sua mãe, você já estava na madre de Deus. Sabe, existe um propósito designado para mim e para você. O grande propósito nosso é que nós somos a manifestação da glória de Deus nessa terra. Só que se você não tem a visão daquilo que Deus estabeleceu para você, então nessa noite eu quero te chamar para você ter a recordação, a restauração daquilo que Deus chamou você. Sabe, você não pode sair daqui da mesma forma como você entrou. Porque sem a visão profética, nós perdemos o propósito real de viver. Nós começamos a entrar numa conjectura dentro do nosso espírito, questionando a Deus, o que eu estou fazendo nessa terra. E nós começamos a conjecturar se faz sentido ainda a existência da vida. Nós começamos a questionar coisas, e sabe de uma coisa? O zoe de Deus, a vida de Deus está dentro de você. Satanás é que veio para tirar de você a visão daquilo que Deus tem a seu respeito. Ontem, eu estava falando lá no Romão Gomes, e eu virei e falei a respeito de que todos nós somos justiça de Deus. E eu viro lá e falo de determinada forma, e um detento vira e fala, bom, mas eu sou um pecador, você é um pecador salvo pela graça, falo para ele. É impossível você ser pecador e continuar da mesma forma. Eu quero que você entenda quem você é em Cristo. E eu começo a falar para ele quem ele é em Cristo. E de repente os olhos daquele homem começam a brilhar. Sabe de uma coisa? Eu falo para eles, olha, existem muitas pessoas que estão lá fora, livres, mas estão escravizadas. E vocês estão aqui ouvindo uma palavra que liberta, que cura, que salva. E vocês estão vivendo uma liberdade em Cristo. Os olhos daquele homem detento, brilhando. Porque a palavra de salvação entrou. Porque ele começa a entender o propósito dele. E quando nós não entendemos o nosso propósito, nós começamos a entrar em um plano de conjecturas. O que eu estou fazendo dessa vida? Quando na verdade o que a gente precisa é voltar para a nossa origem, aonde Deus nos estabeleceu. Sabe, Jacó, ele perdeu essa visão. E quando Jacó perde essa visão, ele não sabe o que Deus estava fazendo. Aleluia. Sabe, mas nós temos que ter a mesma visão, o mesmo entendimento que Paulo tinha. Sabe, preste atenção nisso. Eu vou ler na Bíblia TPT, 1 Timóteo capítulo 1, verso 18. Na Bíblia TPT, ela vai dizer o seguinte, Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, use as suas profecias como armas enquanto você trava uma batalha, um combate espiritual pela fé e com uma consciência limpa. Paulo está falando, ei, pega aquela palavra profética que foi liberada para você e não tire do seu coração, mas batalhe em cima dela, porque vai acontecer.
pode estar dando na canela, mas vai acontecer, porque o Deus que você serve é um Deus fiel. É um Deus fiel. O problema é que nós recebemos a palavra profética e muitas vezes nós deixamos de lado. Quando na verdade você tinha que fazer como Abacuque, escrever bem grande. Porque se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Eu tenho um bloco de notas no meu celular e tudo aquilo que Deus vai falando, eu vou anotando. E sabe, não é jogar em rosto de Deus, falando, Deus, você falou, não é menino na fé, porque Deus não é menino. Mas sabe, é você falar, Deus, o Senhor falou, vai acontecer, Deus, vai acontecer. Sabe, Timóteo estava fraquejando na fé, porque Timóteo, um jovem pastorzinho, agora ele está diante de Nero, o Império Romano avançando. Timóteo estava vendo ali todos os cristãos pegando fogo, incendiando, iluminando a cidade. É como se Timóteo estivesse dizendo, rapaz, isso aí não vai acontecer comigo, eu estou picando a mula. Mas Paulo fala, ei, você não está entendendo, eu já sou como libação, eu já sou como uma oferta, eu já estou preparado para entregar a minha vida, porque eu tenho certo, bem certo, que o meu depósito está guardado nele. Ei, Timóteo, tenha em mim como exemplo, pegue a palavra profética que te foi imposta por imposição de mãos e avance. Sabe, isso vem como um encorajamento, sabe, a palavra profética, ela vem para mim e para você, diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, para te exortar, para te consolar e para te edificar. Essa é a verdadeira palavra profética, porque quando ela está diante de você, pode estar dando na canela, você vai falar assim, se Deus falou, vai acontecer. Sabe, você pega aquele irmão que começa, rapaz, mas o que a palavra está falando? E aquilo começa já a ser algo dentro do teu espírito, falando, rapaz, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Sabe, quando Paulo fala isso para Timóteo, ele está falando, olha, não se esqueça daquilo que foi falado. Nós precisamos discernir das coisas que Deus está falando a nosso respeito. Nós precisamos. Porque isso faz com que nós venhamos a caminhar em segurança, e em prosperidade. Sabe, se eu puder resumir, pastor Janduí, em 2 textos, é 2 Crônicas 20:20, e a história de José. Eu não sei quanto a você, mas eu já ouvi várias vezes, amados, e ele vai lá e cita 2 Crônicas 20:20, 2 Crônicas 20:20. Paulo vai dizer, não vos canso de dizer a mesma coisa, porque isso é segurança para vós. Sabe, todas as vezes ele coloca, irmãos, vou te falar uma novidade, fique de pé, onde os seus olhos chegarem. Você acha que ele está falando isso como um jargão? Não, ele está liberando uma palavra sobre a tua vida. Talvez você chegue e fale, lá vem ele de novo falar isso, mas ei, talvez você não esteja misturando fé nisso. Mas eu sei onde eu já cheguei. Eu sei onde eu já cheguei e aonde eu posso chegar, porque eu tenho diante dos meus olhos a imagem. Só que sabe de uma coisa? Em Gênesis 46:28, a palavra se concretiza. E Jacó enviou Judá diante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen, então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E mostrando-lhes, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José, morra eu agora, porque eu vi o teu rosto, que ainda vive. Sabe o que Jacó está falando aqui? Hoje, a visão profética foi restaurada na minha vida. E eu sei que ela vai se cumprir. E ela se cumpriu. Aquilo que foi estabelecido 13 anos atrás, me roubaram a visão, mas hoje ela foi restabelecida. Me roubaram a visão lá de trás, sabe, José? Houve um engano, houve um erro, mas sabe de uma coisa? Hoje foi estabelecida e restaurada na minha vida. Hoje foi restaurado na minha vida. E sabe, quando é restaurada a vida, quando é restaurado o propósito, há uma alegria agora no coração de seu pai. Porque agora ele vê, de fato e de verdade, a Bíblia dizendo para ele
a palavra de Deus se concretizando diante dos seus olhos. O mesmo Deus que disse lá atrás que haveria um acréscimo, está havendo um acréscimo, porque todo o povo de Deus está em Gósen, todos estão passando por fome, todos estão passando por adversidade, mas o meu povo está protegido. Mas o meu povo está protegido. Sabe de uma coisa? Preste atenção em algo. Vou fazer um paralelo aqui. A Bíblia vai dizer que Paulo orou por 3 vezes, para que fosse retirado a espinho da carne, amém? A palavra basta, quando Deus fala para ele, Paulo, a minha graça te basta. A palavra basta no original significa um campo ao seu redor de proteção pela graça. Sabe, você está passando por uma adversidade, você está passando por uma luta, mas a graça do Senhor te cobre e te permite passar pelas adversidades de forma intocável. Deus está falando para o povo 13 anos atrás, eu vou levantar um jovenzinho, um pastorzinho. Esse homem, ele vai trazer acréscimo. Vai acontecer um monte de coisa, mas o meu povo, aquele que crê em Deus, estará seguro. Porque eles creram numa profecia que se cumpre agora. E essa profecia está se cumprindo. E agora ele fala, porque agora eu sei que vive. Sabe o que ele está falando? Aquilo que Deus falou lá atrás, ela não morreu, Deus não subtraiu. A mesma palavra de ontem manteve-se viva. João 6,63 ele vai dizer, porque a minha palavra, ela é espírito e ela é vida. Aquela palavra era espírito e vida. Ele está falando, Deus não me subtraiu coisa nenhuma. Deus apenas e tão somente me acrescentou. E Ele protegeu o meu povo. Aleluia. A questão é, qual é a imagem que você perdeu? Qual foi a palavra profética que foi liberada para você tempos atrás? E você ainda virou e falou assim, isso não vai acontecer mais. É impossível que isso aconteça. Sabe, talvez você esteja como Abraão, olhando para o seu corpo, dizendo, desse mato não sai cachorro. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia vai dizer que Sara, ela foi empoderada por Deus. E uma noite aquilo aconteceu. E o ha-ha-ha de Deus chegou. E o Isaac de Deus chegou. E o riso de Deus chegou. O impossível aconteceu. Você não pode tirar a imagem diante dos seus olhos. Você não pode tirar a imagem dos seus olhos. Jacó, por 13 anos, ele entrou num caráter depressivo. A tal ponto que quando ele tem o seu filho mais novo, ele fala, não, ele você não vai enviar. Porque olha o que aconteceu com o outro, ele já não tinha mais esperança. Mas aqueles que esperam no Senhor renovar-se-ão as suas forças. Deus é aquele que trabalha em favor daquele que nele esperam. Talvez você esteja cansado de estar esperando. Talvez você já esteja contando os dias e falando, Deus, nada vai acontecer. Mas sabe de uma coisa? Vai acontecer. Eu estava falando com a minha esposa esse final de semana, a respeito de uma determinada ministra que ela falou um tempo atrás. Deus nunca falou para mim que nós iríamos engravidar. E passa um período, essa mulher engravida. E ela já tinha tentado um monte de vezes. E eu viro para minha esposa e falo, sabe qual é o problema aqui, no que está acontecendo nessa fala? É que essa mulher, ela não entendeu que Deus ele falou que era para nós nos multiplicarmos, crescermos. Ela não entendeu a palavra que foi liberada. Porque a Bíblia vai dizer que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, se o testemunho de Jesus, a profecia está rodando. Você tem que colocar diante dos seus olhos isso. Sabe, você precisa restaurar a visão. Você precisa colocar diante de ti aquilo que Deus falou para você. Aquela promoção que Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. O improvável vai acontecer. Estávamos lá no Romão. Veio um detento falar comigo. Mande um recado para Isabel. Mande um recado para Isabel. E aquele homem, ele estava com uma enfermidade que ele sangrava há 3 meses. Estamos lá, Isabel ora por ele. E ele fala para mim, mande um recado para ela. Eu estou curado.
E sabe o que é o humor de Deus? Eu acho fantástico o humor de Deus. Porque o homem da enfermaria deu bronca nesse detento. Falou, você está achando que a gente está aqui de brincadeira? Você vem falar que você estava enfermo, que você estava sangrando, que você estava com tudo isso, e eu estou com o teu exame aqui, você não tinha nada. Eu falei, rapaz, você levou bronca ainda porque você foi curado. Sabe de uma coisa, nós precisamos entender da parte de Deus aquilo que Deus está fazendo. E sabe, lá em Gênesis 50, a Bíblia vai nos dizer que quando tudo isso acontece, agora aqueles que falaram, vamos matar esse sonhador, vamos calar a voz profética, agora estão diante do profético de Deus, concretizado e materializado na frente dele, dizendo da seguinte forma, vem dos irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir, e nos retribuir certamente o mal. Ei, deixa eu te falar uma coisa, o perfeito amor lança fora todo medo, amém? Eles agora não entenderam o amor de Deus, o amor que preserva, sabe, o amor que cura, o amor que restaura, o amor que traz uma novidade de vida. Eles não tinham entendido que Deus já tinha preservado a vida deles, sabe, olha o humor de Deus aqui, aí ele continua, certamente o mal que fizemos, portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou, antes da sua morte, olha, eles não entenderam ainda, agora vão contar uma mentira para José, mentiram lá atrás, agora vão mentir de novo, e aí ele fala assim, olha, dizendo assim, ó, direis a José, perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e os seus pecados, porque te fizeram mal, agora, pois, ei, Jacó não tinha falado nada disso, agora, te rogamos que te perdoes a transgressão do teu servo, ei, mas lá no sonho, ele não falava que eles iam se prostrar, olha a profecia se cumprindo aqui. Mas sabe, olha o coração limpo de José. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Louvor, pode subir. Porém, Deus o tornou em bem. Para fazer como vedes agora, que se conserve muita vida. Sabe, José, ele entendeu o propósito dele. Que o propósito dele era conservar vidas. Sabe, ele entendeu que o propósito dele era tocar em vidas, tocar num povo. Sabe, ele entendeu que diante dos olhos deveria ter aquela imagem de uma conservação e preservação. Ele entendeu da parte de Deus a imagem. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e os vossos filhos. Ele está falando, olha, a visão que Deus me deu, a imagem que Deus me deu não está restrito a você. A imagem que Deus me deu está falando sobre uma geração. Está falando que aquilo que foi para você vai tocar em outras vidas. Sabe, aquilo que Deus ele designou para você, não é só para você. É por aqueles que estão ao seu redor. É por aqueles que estão no seu entorno. Sabe, porque você é uma pessoa de influência. A Bíblia vai dizer que a igreja ela é o baluarte da verdade. Onde a igreja entra, o inferno tem que sair. Vila Leopoldina, entrou em Vila Leopoldina. Sabe, 3 igrejas vieram antes, talvez não escutaram a voz profética dizendo como deveria ser estabelecido. Mas sabe de uma coisa? O farol, o verbo da vida, está em Vila Leopoldina. Eu quero que você entenda algo. Não foi José que perdeu a visão, foi Jacó. Ao longo de 13 anos, José esteve dentro da visão. José esteve dentro da visão, ele sabia do processo que ele estava passando. Ei, copeiro, fala lá para o faraó, que eu estou aqui. Deus não precisava de um copeiro para faraó, Deus precisava de um governador. Ele não precisava de mais alguém dentro da copa servindo. Ele precisava de alguém para servir o povo de Deus. Sabe, você foi chamado para isso. Eu quero que você se coloque de pé. Qual é a visão que você perdeu? Qual é a visão que você perdeu? O que Deus falou para você lá atrás e você não considera mais?
Porque alguém foi diante de você e falou: isso aí é bobeira, isso aí é bobeira, isso é tolice. Para com isso, rapaz, isso não vai acontecer, é impossível. Haveria algo demasiadamente difícil ao Senhor? A Bíblia vai nos dizer que tudo é possível ao que crê. Tempos atrás, uma palavra profética foi liberada sobre uma década do tudo ser possível. O ano 2024, portas abertas. E o que você está fazendo com essas palavras que você tem ouvido desse púlpito? Qual é a imagem? Aleluia. Eu quero que você curve a sua cabeça. Nós somos uma igreja profética. E eu quero que você entenda algo da parte de Deus. Hoje é uma noite de restauração. A Bíblia vai nos dizer que quando lá em Negueb havia um calor tão intenso, como o pastor Janduí ministrou, veio um refrigério da parte de Deus. Hoje é uma noite de refrigério na sua vida. Sabe, talvez você possa pegar aí um bloco de notas e começar a escrever tudo aquilo que Deus já falou para você e você deixou de lado. Aquela promoção que Deus falou para você, aquela porta que ia se abrir, aquele contrato que deveria ser assinado, aquela casa, aquele apartamento, aquele carro. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer.